Olá, muito boa tarde. Está entrando no ar o CBN na rede pela rádio CBN São José dos Campos e Vale do Paraíba 90.7 FM. Vamos juntos na tarde desta quinta-feira, hoje dia 8 de janeiro de 2026, até as 4 da tarde. Eu, Marcelo Rocha, levo informações para você, destaques, claro, todos os dias um grande bate-papo sobre temas importantes que mexem com o nosso dia a dia. Muito obrigado você que está aí no seu carro, na sua casa, curtindo pela internet, pelo rádio 90.7 FM, toda a nossa programação aqui na rádio CBN Vale, que nos estúdios da rádio CBN, aqui no centro de São José dos Campos. Obrigado você que acompanha a gente. Faço sempre aquela dica importantíssima para você, meu caro. Visite o nosso site cbnvale.com.br com muita informação importantíssima para você. Claro, também estamos lá no nosso Instagram com notícias bombando para você, meu caro. É isso aí. Fazer um destaque, logo começando, um primeiro destaque nosso que está lá no nosso Instagram. Hoje, dia 8 de janeiro, hoje aniversário de Osiris Silva. É isso aí. O homem que levou a Embraer a ser uma das maiores empresas de aviação do mundo. Osiris nasceu no Centro-Oeste Paulista, em Bauru, em 1931, oficial da Aeronáutica, engenheiro formado pelo ITA, aqui de São José dos Campos. Atualmente, reitor do Unimonte, em Santos. Ele ganhou destaque pelo trabalho e desenvolvimento da indústria aeronáutica brasileira e pela liderança da equipe que projetou o avião Bandeirantes. Ele foi um dos fundadores da Embraer, atuando na empresa de 1970 até 1986. Então aí, nós mandamos o nosso grande abraço a essa figura fantástica da história da aeronáutica brasileira, da engenharia brasileira, Osiris Silva, completando 95 anos hoje. Esse e outros destaques você tem aí no nosso Instagram, CBN Vale, vai lá. Estamos chegando aí hoje, vamos bater aí 82 mil seguidores. Rapaz, estamos crescendo estamos que nem a Embraer, voando, é isso aí. Meu caro, é o seguinte, além dos destaques que a gente vai ter aqui ao longo da nossa programação, a gente está acompanhando também os desdobramentos aí da greve que pegou as partes da cidade despreparada na manhã desta quinta-feira, a greve de ônibus da empresa Sainz Penha, que faz parte do consórcio 123, o consórcio que administra as empresas de ônibus aqui em São José dos Campos. Os trabalhadores fizeram a paralisação logo cedo, né, da aviação Sainz Penha, questionando o não pagamento dos salários de dezembro, tá? A gente vai acompanhando isso, parte da população, nosso site também tem a lista completa das linhas de ônibus que estão prejudicadas, e a gente vai acompanhando os desdobramentos. O prefeito de São José dos Campos hoje disse que acompanha de perto, a prefeitura está trabalhando justamente para normalizar a situação. Equipes da prefeitura e da Secretaria de Mobilidade estão em contato com a empresa e tentam entender o motivo em maiores detalhes. O prefeito disse que o sindicato estava na porta da garagem, mas que até aquele momento, segundo o prefeito, não havia a confirmação se o movimento tinha sido provocado por assembleia ou outro tipo de decisão dos trabalhadores. O fato é que, sobre as informações no atraso de pagamentos de salários citadas pelo sindicato, o prefeito afirmou que a prefeitura está apurando a situação. Também disse que a empresa teria relatado problemas no processamento da folha de pagamento por causa de uma falha bancária, mas garantiu que os valores devidos pelo município à operadora estão em dia. Portanto, devemos aí ter até ao longo do dia alguma informação adicional sobre a greve de ônibus aqui em São José dos Campos. 3h10, 3h10. Mexer no bolso não é fácil não, viu? Ainda mais janeiro, que chega e para muita gente vem sempre junto com aquela conta pesada das festas, né? Você gastou muito? Garanto, hein, meu caro? Férias, excessos de fim de ano, aquela comprinha um pouquinho extra de última hora, cartão estourando, boletos, promessa de que agora vai. E a pergunta fica, como transformar esse começo turbulento num ano financeiramente mais equilibrado? Pois é, meu caro,
o bolso, a gente precisa ter muito cuidado, porque daqui a pouco chega Natal de novo e a gente continua endividado. Mas, para nos ajudar a entender, a organizar a nossa vida financeira ao longo de 2026 e evitar que os erros de agora comprometam todo o resto do ano, estou recebendo aqui nos estúdios da Rádio CBN a Luciana Iquedo, ela que é especialista em planejamento financeiro. Portanto, meu caro, você está com o bolso apertado, não desligue o seu rádio, aumente o volume. Luciana, boa tarde, seja bem-vinda, obrigado mais uma vez com a gentileza aqui com a Rádio CBN. Muito boa tarde, Marcelo. Boa tarde, ouvinte. É sempre uma honra estar aqui com vocês. Começando o ano falando de um tema tão relevante. E você todo elegante, assim, aqui na Rádio CBN, para quem acompanha com imagens, já vi que você foi lá no shopping, gastou bem, hein? Como é que tá o bolso aí? Você está preparada? Você sabe que já tem muitos anos que eu não faço compras em dezembro. Sempre antecipo, né? Tem algumas datas que são legais ali. Black Friday, mudança de estação, essas são as melhores épocas para a gente ficar elegante, Marcelo. Poxa, já a primeira dica que eu vou anotar aqui na minha caderneta. Mas, Luciana, vamos lá. Janeiro chega, costuma ser o mais perigoso quando a gente fala em termos de finanças. Por que seria? Porque a gente está aqui com os resquícios de tudo aquilo que a gente fez em dezembro, né? Calor, férias, praia, festas, presentes, tudo aquilo que você mencionou. E chegam os gastos estruturais, já batem aí na nossa porta. É IPVA, é IPTU, é criança que espicha e o uniforme não cabe mais. E aí tem gastos que eles fazem com que haja um peso maior no orçamento. Então, as pessoas que não se prepararam ao longo do ano anterior costumam sofrer um pouquinho mais. Eu estou sofrendo. Meu filho ele já está quase o dobro do meu tamanho, o sapato já não cabe, a camisa já não cabe, a gente tem que continuar gastando com um menino de 17 anos apenas. Pequenininho, menino, mais alto que você. Jogador de basquete, só para você ter uma ideia. Olha, quem está ouvindo a gente agora, que está no vermelho, por onde começar, Luciana? Pagando dívida, guardando dinheiro, como organizar as contas e fazer com que a gente, tipo assim, né? A gente quer resolver o problema com o carro em movimento. Sim, mas a primeira coisa é parar e observar qual que é a situação. Então, é anotar tudo. Estou devendo para quem? Qual é a taxa de juros? Quanto que vai entrar de receita em janeiro? Porque quando a gente fala aí que muitas pessoas tiram férias compulsoriamente, porque a gente tem as empresas, as indústrias que fazem o recesso e normalmente se antecipa o pagamento das férias, então tem mais isso. A pessoa volta em janeiro e não recebe o habitual de todos os outros meses. Quando a gente fala do empresário também, vendeu bastante no final do ano, janeiro os clientes costumam aí se ausentar, também estão de férias e costuma cair a receita. Então a primeira coisa é parar e olhar qual que é o tamanho do meu problema. Porque essa também é uma boa época para a gente fazer uma revisão. Será que aquela academia que no ano passado eu falei que ia 5 vezes na semana, eu estou realmente indo? De repente, assinei um canal de streaming para ver uma série específica, vi a série, não assisto mais nada ali, faz sentido manter? Então, tem muitos gastos que eles são recorrentes e que a gente deixa no modo automático, deixaram de fazer sentido, mas eles seguem lá marcando presença na fatura do cartão mensalmente. Né? E aí, a partir do momento que eu olho a situação, é que eu passo efetivamente para a resolução. A gente sabe que cada ano, cada época, vão incorporando na vida das pessoas inovações, produtos novos, situações novas. Por exemplo, o streaming, se for falar há 30, 20, mais de 20 anos, seria o pessoal, o que é isso? Não saberia o quanto isso poderia implicar no futuro, no orçamento da família. Tem alguma outra coisa, alguma novidade, alguma no nosso mundo, nosso mundo contemporâneo, que acaba pegando a gente, nos enganando, sabe? A gente acaba abraçando algo que não deveria, não precisaria? Eu penso que sim, né, Marcelo? Porque a gente tem todos os dias, da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir, ali as redes sociais trazendo para a gente a informação de que nada nosso mais serve, né? O seu celular vai ter um mais moderno que o seu, o carro foi lançado outro mais moderno, a sua roupa caiu de moda e tem outra melhor do que a sua. Então, você tem um estímulo de consumo muito mais forte.
E a gente tem novas tecnologias que trazem muitas vezes uma recorrência também de pagamentos. Então, esses programas por assinatura, né, que você contrata os streamings para ver séries, às vezes programas para você ouvir áudio de forma paga. Às vezes são aplicativos que para você resolver alguma coisa, você baixa, coloca o número do seu cartão e deixa ali. Mas o que eu vejo que engana o nosso bolso, que engana o nosso cérebro, é aquela promoção assim, grátis por 2 meses, por 3 meses. É verdade. Às vezes as pessoas acabam ou esquecendo ou acabam embarcando nisso como se fosse uma necessidade, né? Exatamente, você se acostuma com o produto e pode de fato precisar, ou às vezes você coloca ali na recorrência e deixa de olhar. Outro ponto importante é que também com a chegada da tecnologia e da concorrência, a gente tem produtos que têm uma involução no preço. Então, a internet banda larga costuma ser assim, TV por assinatura foi dessa forma. Então, às vezes estão sendo vendidos pacotes melhores do que o seu, com mais velocidade, por um preço menor do que aquele que você paga. Só que se você não provocar a operadora, você vai continuar com aquele lá que você já está pagando caro. Então, uma dica que a gente pode dar para os nossos amigos ouvintes ou você tem uma assinatura de um telefone, uma das operadoras que tem, você não é escravo daquele preço eternamente, né? Você pode bater na porta, galera, será que dá para a gente conversar? Vamos mexer no preço? Exato. Vale para telefone, vale para internet, vale para tudo aquilo que é recorrente. E ficar atento, né? Será que estão sendo oferecidas condições comerciais melhores dos que as que eu tenho, que de repente podem me beneficiar? É isso aí. Luciana, é o seguinte, ignorar a fatura do cartão de crédito é uma armadilha comum? O que fazer quando ela vem muito alta? A pior ideia Você sente e chora? que pode no acontecer. Meu caso, por exemplo? Às vezes sente e chora. A segunda reação é assim, é impossível, não fui eu que gastei isso daqui, né? Não dá para eu ter gasto tudo isso, e a pessoa confere linha a linha, não, fui eu mesmo que gastei, é isso mesmo. Mas a pior atitude, Marcelo, é ignorar a fatura e deixar rolar, né? Porque quando a gente fala de taxa de juros hoje, a gente está falando que a taxa básica de juros, o preço do dinheiro no Brasil, que é dado pela Selic, está em 15% ao ano. Mas quando eu me financio pelo cartão que eu não pago a fatura, eu estou falando de juros em torno de 450% ao ano. É muito alto. Agora, foi colocada uma trava que a sua dívida ela não pode, né, mais do que dobrar do valor que você inicialmente contratou, mas eu estou falando aqui de 100% a mais. Então, eu tenho que tomar bastante cuidado com isso e perceber que eu não vou conseguir pagar. O melhor a fazer é já tentar conseguir uma linha de crédito e financiar isso e parcelar para que você não caia aqui nesses juros tão altos. Perfeito. Olha, a Coagir está voltando de férias, tá? E muita gente ainda está, como você disse, vem aquelas contas que a gente vem acumulando nos nossos excessos. Mas qual que é o primeiro erro que você vê das pessoas cometendo logo depois esse período de férias? Sim, é a falta de um orçamento. Então, a gente, às vezes, corre atrás do rabo, né? Então, a gente primeiro deixa acontecer, deixa entrar a renda e vê se dá ou não para pagar. Mas é muito inteligente a gente se antecipar. Então, assim, poxa, quais são as minhas obrigações aqui para o mês de janeiro? Que parece que não, né? A gente já está no dia 8, já aqui avançando, já na segunda semana, né? Então, é importante que a gente pare. Qual é a minha projeção de receitas e de despesas? Para que antes delas acontecerem, eu possa aqui ter a opção de fazer os cortes necessários ou de buscar uma renda extra que me possibilite pagar aqui e ter o encaixe das contas. Então, é não ir no flow, né? Ir no fluxo aqui dos acontecimentos para depois ver o que vai dar. Porque não tem príncipe encantado no cavalo branco para salvar aqui essa situação das contas. Pois é, viu? Essa pode até parecer, mas tá aqui, ó, depois eu mostro para você. Essa era justamente a questão que eu ia falar agora. Cortar gasto ou tentar ganhar mais dinheiro. Né? Porque é o seguinte, às vezes as pessoas elas têm a sua vida calculada ao valor que ela regularmente recebe. Exato. Esse é o universo dela de gastos, né? Mas também é o universo de pepinos que aparecem pelo caminho, dificuldades, pneu furado,
né? Escola, aumentos que não estavam previstos, né? Quero saber de você um pouquinho mais sobre esse detalhe. Depois do intervalo comercial que a gente vai fazer, viu, Luciana? Rapidinho a gente volta para falar mais sobre planejamento financeiro aqui na CBN Vale. Você siga aí conectado agora, 3h21. Três horas e 26 minutos, 3h26. Escuta só essa notícia aqui, hein? Mais de 328 mil multas foram aplicadas em São José dos Campos em 2025, hein? Olha só, aí vai um pouco de tudo, né? A velocidade, estacionar errado, uso do celular, então, deve ser uma beleza para o agente de trânsito pegar essas infrações, porque, queira ou não, são coisas que podem prejudicar muito o trânsito, além da saúde das pessoas. Vamos ouvir essa informação aqui com o nosso colega Antônio Baum, direto da redação aqui da CBN Vale. Levantamento divulgado pela Prefeitura de São José dos Campos aponta que o município aplicou 328.057 multas de trânsito ao longo de 2025. Os dados, solicitados pela imprensa, revelam uma média aproximada de 900 autuações por dia, o que equivale a cerca de 37 infrações registradas a cada hora. O balanço considera ocorrências entre janeiro e dezembro e indica que dirigir acima da velocidade permitida segue como a principal irregularidade cometida pelos motoristas na cidade. A maior parte das multas está relacionada a veículos que ultrapassaram o limite em até 20% ou entre 20% e 50%. Entre os trechos monitorados por radares eletrônicos, 3 avenidas se destacam pelo alto número de registros. A Avenida Deputado Benedito Matarazzo aparece no topo da lista, com 14.155 multas. Na sequência estão a Avenida Linneu de Moura, com 10.607 autuações, e a Avenida Jorge Estman, que contabilizou 9.985 infrações no período. Segundo a Prefeitura, as ações de fiscalização são concentradas em corredores viários com grande fluxo de veículos e importância estratégica para o trânsito da cidade. A Prefeitura afirma que o objetivo é reduzir comportamentos perigosos, reforçar a segurança nas vias e contribuir para a diminuição de acidentes. Antônio Baum, reportagem CBN Vale. Muito obrigado, Baum, pelas informações. Começar o ano aí pagando multa, vou te contar, viu, garotinho? E você vai ter que andar nessas avenidas de qualquer jeito, Benedito Matarazzo, Linneu de Moura, Jorge Istman, por exemplo, mas já que vai ter que andar, que tal andar com o limite de velocidade permitido? Se não, pesa no bolso, né, dona Luciana Iquedo? Começar já com multa não dá certo, né? Pesa. E essas multas, tanto de trânsito quanto multa ou juros por falta de pagamento na data. E você sabe que isso também prejudica o bolso porque tem um viés comportamental que tem pessoas que não gostam de pagar contas. Eu sou uma delas, eu não gosto muito não. Nem eu, também confesso que eu estou junto com você nessa. E às vezes a pessoa tem o dinheiro disponível e ela não paga no dia. No meu caso é o contrário, mas tudo bem. Tem um dinheiro no disponível, não paga por quê? Não paga. É justamente o viés comportamental. Ela esquece, ela deixa para depois. E isso traz um impacto aqui de juros, multas, encargos, que às vezes não é contabilizado no orçamento e pesa no bolso. E isso tudo, assim como nós falamos no outro bloco, conversar com as operadoras de telefonia, de streaming, para tentar negociar um preço melhor, são um pouquinho daqui, um pouquinho dali, que acaba dando um saldo interessante para, de repente, investir, comprar uma roupa nova ou fazer uma obra dentro de casa, né? Com certeza, isso traz um alívio aqui para o orçamento de uma maneira geral. Perfeito, estou conversando aqui com Luciana Iquedo, especialista em planejamento financeiro. Agora, 3h30, repórter CBN. Repórter CBN. 3h37, olhando aqui da janela aqui do nosso VIP Center, olhando aqui o horizonte aqui de São José dos Campos, a gente vê o tempo bem carregado, hein? No céu, muitas nuvens pesadas. E é o seguinte, o INMET emitiu um alerta para risco de tempestades na região nesta quinta-feira, hein?
Pelo visto aqui está bem condizente com o que eu vejo aqui da janela. Mas vamos ouvir mais informações aqui, direto da redação com o nosso colega Antônio Baum. Siga aí, Antônio. O Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, emitiu um novo alerta para risco de tempestades no Vale do Paraíba e Litoral Norte nesta quinta-feira. Apesar da elevação das temperaturas em relação ao começo da semana, a previsão aponta para instabilidade atmosférica ao longo do dia. De acordo com o INMET, a possibilidade de chuvas fortes em forma de pancadas, característica comum no verão. O volume de precipitação pode chegar a 50 milímetros até o fim do dia, com rajadas de vento que podem alcançar até 60 km por hora. Embora o alerta seja classificado como de baixo risco, não estão descartados transtornos como queda de granizo, interrupções de fornecimento de energia elétrica, danos em áreas agrícolas, queda de galhos de árvores e pontos de alagamento. Diante do cenário, o INMET orienta que a população evite se abrigar debaixo de árvores durante ventos fortes, não estacione veículos próximo a torres de transmissão ou placas de propaganda e evite o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada. Em caso de emergência, a recomendação é acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193. Antônio Baum, reportagem CBN Vale. Muito obrigado, Baum, pela informação. Então, fique atento aí, galera, com o tempo aí, a previsão de tempestade aqui em nossa região. 3h38, 3h38, e agora de volta aqui com a nossa convidada de hoje. Estou recebendo nos estúdios da Rádio CBN Luciana Iquedo, ela que é especialista em planejamento financeiro, nos ajudando a tentar melhorar a nossa vida financeira ao longo de 2026. Que é o seguinte, o momento é agora, né, Luciana? Porque se a gente vai querer pensar em fazer alguma coisa lá para o meio do ano, já é meio que cartas fora do baralho, né? Dá tempo de fazer agora, é um bom momento, que a gente aproveita isso ao longo do ano todo e vai fazer grande diferença lá no finalzinho de 26. E como montar um orçamento simples, Luciana, que funciona de verdade no dia a dia? Sim, a primeira coisa é entender que, de repente, eu posso sim usar aquela planilha feita pela NASA, né? Que eu levo 45 dias para aprender e depois eu acho chata pra caramba e não uso mais. Mas se eu gosto de planilha, eu posso usar uma planilha, mas eu também posso usar um aplicativo, o bloco de notas do celular, um pedacinho de papel e caneta, aquele velho e bom caderninho. Mas eu tenho que ter a honestidade financeira, Marcelo, que é colocar ali tudo que eu efetivamente gasto. E quando eu faço o orçamento, tem muitas pessoas que deixam algumas coisas de fora. Por exemplo, lazer é algo que às vezes não é colocado no orçamento. Muitas vezes a pessoa tem o hábito de fazer as refeições fora de casa, mas para o número ficar bonito, não coloca isso no orçamento. E aí é claro que não vai fechar, isso desestimula. Então, essa honestidade financeira de realmente listar tudo aquilo que faz parte da vida e colocar aquilo que efetivamente expressa ali os seus hábitos de consumo para que você possa decidir é o primeiro passo. Mas a gente não deve se inibir e trazer as desculpas de que a ferramenta é muito difícil. Eu sou de humanas, eu não gosto de planilhas. A gente pode ir pelo método simples ali, que é, de fato, anotar, né? Não dá para confiar na contabilidade mental. Ou seja, confiar na memória nunca dá certo. E tem isso, a gente tem aquela ideia de que isso acontece comigo, deve acontecer com muita gente que está nos ouvindo e nos assistindo. Por exemplo, eu sei que todo dia eu tenho que pagar ou o aluguel, ou a parcela da casa, ou eu tenho que pagar a conta do telefone, tenho que pagar luz, água. Exato. São os pilares das principais contas. Mas, realmente, as pessoas, às vezes, deixam de lado. Bom, eu vou tomar um café aqui, deixa eu comprar um sorvete que não está no meu orçamento, mas como que a pessoa pode pensar em, de repente, ela tem que criar uma subpasta, uma subconta, ou um orçamento X, assim, escrito, despesas diversas e possíveis, tá? Porque, às vezes, acontece tudo isso, né? Isso sem contar gastos emergenciais, que também é outra bucha.
Exato. Falando primeiro dessas despesas diversas, lembra quando a gente era criança, eu ia na feira e minha mãe levava uma bolsinha com o dinheiro a ser gasto na feira. E era aquele ali o orçamento. E isso facilitava a gestão, porque você sabia que acabou, não tem mais dinheiro ali naquela carteirinha, na bolsinha. Quando eu falo de ter uma conta separada, eu gosto muito de ter esse direcionamento para as pequenas despesas do dia a dia. Porque uma dificuldade que muitas pessoas relatam é de não conseguir controlar. Eu tomei um sorvete aqui agora, estava muito calor, comprei água. Usei aqui dessa maneira, né, do dia a dia e esqueço de anotar. Então, primeiro que quando eu direciono ali para aquela conta, eu já separo exatamente o orçamento destinado a isso. E fica fácil controlar, né? Quando eu olho ali, está chegando no final, eu já sei que eu tenho que parar. E é curioso, né? Porque esse controle, ele faz bem para todo mundo. No final do mês passado, dezembro, férias, né? Eu me lembro assim que na última semana eu olhei e tinha ali R$70. Bom, é isso. E aí você controla muito melhor os seus desejos, né? Poxa, não posso esquecer de abastecer a garrafinha de água antes de sair de casa. É a semana que a gente leva marmita ao invés de comer fora. Você tem a possibilidade de tomar decisões que te ajudem aqui nos seus objetivos. Luciana, é o seguinte, a gente vive numa novas formas de trabalho hoje. Além do CLT, o tradicionalíssimo CLT, tem muita gente que tem renda instável. São pessoas que são autônomas, freelancers. Essa população que trabalha sem um vínculo direto com uma empresa, elas têm alguma peculiaridade que elas precisam se atentar para fazer o seu planejamento financeiro diferente do CLT? São muitas peculiaridades, Marcelo. A primeira grande diferença é que quando nós temos um vínculo empregatício CLT, que é aquele formal, né, você trabalha para uma empresa especificamente, você tem dispositivos que te protegem. Então, a pessoa ela tem a contribuição para o INSS de forma obrigatória, você tem uma rescisão trabalhista caso você seja demitido de forma imotivada. As empresas elas têm seguros de vida obrigatório que te protegem de forma coletiva. Então, você tem ali, né, um patrono se preocupando com essas questões. Quando eu sou autônomo, independente, sou um profissional liberal, ou sou alguém que agora, né, vive essa realidade da pejotização, isso eu tenho que de fato, trazer para a minha vida o protagonismo, a autorresponsabilidade, porque essas proteções elas não vêm de forma automática. Então, é muito importante que eu verifique. Eu estou fazendo a contribuição, de fato, para o INSS. Se eu me acidentar e não puder trabalhar, eu tenho algo a receber. Aquele seguro de vida que o meu patrão lá, o meu empregador fazia, e se acontecer algo comigo, que eu tiver aqui, né, uma impossibilidade de trabalhar nesse período, eu vou ter algo que vai me proteger? Então, se o vínculo for rompido, né, porque muitos contratos prevêem vínculo rompido em 15 dias, em 30 dias, se isso acontecer, eu tenho a minha reserva de emergência, então eu preciso pensar diferente, e inclusive considerando a sazonalidade. Porque muitos clientes viajam na época de janeiro, fevereiro, só voltam depois do carnaval e esquecem, né, de honrar alguns compromissos. E a pessoa que depende disso para pagar o aluguel, pagar a água, pagar a luz, tem que ter uma reserva que dê esse suporte, né, no caso aí do cliente que esquece do pagamento. Perfeito, Luciana. Olha, agora faltam 15 para as 4. Tem aí nosso último intervalo comercial e na volta, reta final, a gente dá mais dicas aí para como cuidar das dívidas e o recomeço, resoluções que realmente funcionam e olhando também para o resto de 2026 no orçamento familiar. Siga aí conectado, rapidinho a gente volta. Atenção. De volta com o CBN na rede, agora faltando 10 minutos para as 4 da tarde, 10 para as 4, de volta aqui com a nossa convidada desta quinta-feira, dia 8 de janeiro de 2026, recebendo Luciana Iquedo, especialista em planejamento financeiro, que está nos ajudando a organizar a nossa vida financeira logo no começo do ano, para a gente ter um 2026 sem puxar os cabelos. No meu caso, então, espero que não tenha esse problema. Bom, Luciana,
é o seguinte, nós falamos aí sobre renda para pessoas que são freelancers, autônomos, ou seja, essas pessoas também são um público novo que precisa de algumas dicas. Você já nos comentou alguma coisa sobre isso. Além disso, qualquer dívida que a gente tem que pagar primeiro, começo do ano, ter aquele bando de conta em cima da mesa lá, tem cartão, cheque especial, empréstimo. Como é que eu organizo para que eu tenha o melhor uso do meu dinheiro para pagar as minhas dívidas? Sim, o ponto interessante aqui é que a gente consiga saber quais são as dívidas mais caras e quais as dívidas mais baratas. Então, por exemplo, é o momento que quem tem carro tem que decidir, ou tem moto, tem veículo, precisa decidir. Eu pago o IPVA à vista ou eu pago ele parcelado? Então, antes de tomar essa decisão, e muitas pessoas optam assim, eu vou pagar logo de uma vez para me livrar disso, sem avaliar essas outras despesas que, se forem proteladas, trarão um forte prejuízo, como uma parcela do cartão, como cobrir o limite do cheque especial. Então, essa inteligência, de entender, puxa, então é mais conveniente que eu honre aqui essas dívidas mais caras e que possa me beneficiar, por exemplo, do parcelamento do IPVA, que com o desconto que está sendo dado, e a oferta do parcelamento, mesmo para quem tem dinheiro sobrando, acaba valendo a pena esse ano fazer um parcelamento. Então, não use ali o dinheiro de uma vez só, quando não for possível. Uhum. Ou seja, parcelamento não é nenhum fim de mundo, desde que seja bem colocado no papel e obedecer realmente as recomendações e o bom senso. Exatamente. Agora, por outro lado, se eu sou aquela pessoa que é como aquela música, dinheiro na mão é vendaval, que já sabe que se o dinheiro ficar ali, ela vai gastar, ela, por outro lado, deve sim aproveitar, fazer a liquidação para esconder o dinheiro da pessoa mais perigosa, que é ela própria. Com toda certeza. Luciana Iquedo, tem uma situação que muita gente acaba vivendo, que é o seguinte, tem aquela dívida que está demais. Para pagar essa dívida, ela acaba fazendo outra dívida. E depois outra dívida. E aí uma para pagar a outra. Exato. Como é que evita para a gente chegar nessa situação? E o que fazer quando está nessa situação? Por que elas acabam fazendo isso, Marcelo? Porque já não existe, muitas vezes, condições de suportar a parcela. Então, ela vai lá, faz um parcelamento e não encaixa essa parcela no orçamento. Ou seja, não tem espaço para pagar essa dívida. E aí acaba que não vai pagar. Isso já foi renegociado com uma taxa de juros mais alta, tem seguro, tem o IOF, que é o imposto obrigatório, que quando você liquida não é devolvido, é feita uma nova dívida e isso vai crescendo de forma exponencial. Eu já atendi pessoas que começaram com endividamento de R$1.000 no limite do cheque especial e que chegaram numa dívida de R$200 mil. Então, é por isso que é importante ter essa clareza, esse entendimento do que é que a gente está falando, de que dívida é. Mas hoje existe uma lei, que é a lei do superendividamento, que quando você chega nessa situação, que você olha aquilo que você ganha e aquilo que você tem de parcela e é impossível de você honrar, porque se você honrar, você vai deixar de pagar água, luz, comida, você pode se valer dessa lei do superendividamento. Hoje o PROCON tem um papel fundamental na ajuda das pessoas que se encontram nessa situação. É um serviço gratuito oferecido pelo PROCON, que a pessoa ela faz isso tudo eletronicamente, então ela entra, acessa o PROCON utilizando ali o Gov.br, e a partir dali ela tem que fazer uma planilha e demonstrar como que é ali a distribuição dos recursos que entram na família dela. E aí ela consegue, muitas vezes, renegociar num prazo mais longo, com uma taxa de juros controlada, de forma que isso caiba no orçamento. Por exemplo, há uma dívida com um banco, cartão Sim. de crédito, por exemplo. Isso pode ajudar muita gente, hein? Tá lá o cartão de crédito, eu não vou nem abrir o aplicativo para ver o valor, que eu sei que está uma bucha, Mas ela sabe que tem uma dívida, ela quer pagar essa dívida. Então, ela pode procurar o PROCON, é isso mesmo?
É isso mesmo, mas o que é importante? Que ela tenha essa ciência de qual é a dívida. Essa dívida já tem que estar, de fato, numa situação que ela não consiga honrar, né? Ela não pode se valer ali de algo que vai se beneficiar, comprei e não vou pagar, não é isso. É, de fato, quando ela atinge ali um patamar que é impossível pagar. Então, normalmente, a primeira tentativa de negociação do cartão, quando eu não consigo pagar, é, de fato, aquilo que a gente falou no primeiro bloco aqui, não pagar ao mínimo, né, tentar pagar o que dá e deixar para o mês que vem. Não, já fazer um parcelamento direto. Mas esse parcelamento, ele já tem que estar numa condição que a favoreça, que seja possível pagar. Não adianta, se no meu orçamento eu sei que cabe uma parcela de R$500, eu vou lá e parcelo que dá R$2.000 por mês. Eu não vou pagar. Eu já sei que eu não vou pagar. Hoje também é possível você estar devendo numa instituição e fazer o parcelamento em outra, entender a situação em outra instituição. Chegou nessa situação que, de fato, não dá, né? Porque o parcelamento que a instituição me oferece, por exemplo, são R$2.000, eu tenho, sei lá, 500 para pagar, eu posso me valer desse recurso, efetivamente, do PROCON, né? Da lei do superendividamento, que vai nos auxiliar nessa situação. O banco, ele acaba... existe alguma possibilidade do banco negar ou não querer tocar essa possibilidade que é proposta pelo PROCON? Esse acordo, digamos assim, sugerido pelo PROCON? O PROCON, ele age como um intermediador. E isso traz muita força, muitas vezes, para aquela pessoa, para aquele indivíduo que não entende bem do que está sendo tratado, que não tem critérios de comparação. Então, é um serviço, de fato, que beneficia demais. Você vai ter um especialista ali que vai te ajudar nessa tratativa. Assim como também é bem legal aqueles feirões de negociação que o Serasa faz eventualmente. Então, ali, os próprios credores, as instituições financeiras, elas vão ali e colocam a condição, que já te mostram, muitas vezes, o desconto nos juros, o desconto na dívida, que são fáceis de você, né, aceitar ali as condições, mas é importante ter aquela regrinha do orçamento, para ver se cabe ou não no bolso. Serasa, recebo muita ligação do Serasa mandando um Feliz Ano Novo... quase todo dia me mandam um Feliz Ano Novo, mas tudo bem. Olha que isso é preocupante. Tô brincando. Ô, Luciana, é o seguinte, reta final aqui do nosso programa CBN na Rede, faltando agora 2 minutinhos, mas tem algumas coisas que eu ainda vamos tentar fazer com que essa informação chegue pra gente. Para quem ganha pouco, tem um salário modesto, né, digamos assim, como é que essa pessoa faz para conseguir... guardar dinheiro, inclusive, a tal da reserva que você cita, que é sempre importante, reserva financeira para casos específicos, mas para quem ganha pouco, dá para fazer essa tal de reserva financeira? Sim, quem ganha pouco tem que ter um controle muito maior do que quem ganha bastante, quem tem um excesso. Porque quando existe um excesso, você ali, mesmo que gerenciando mal seus recursos, acaba sobrando. Mas quando a gente ganha pouco, é aí que os controles precisam aumentar. Então, o meu convite aqui para quem está nos ouvindo é que faça, de fato, essa antecipação, né? De colocar no papel, de olhar antecipadamente, de estabelecer os próprios limites para você, porque aí você vai conseguir, de fato, olhar isso como um plano possível aqui para o ano que tá começando, né? E tomar decisões que possam te facilitar a vida antes da fatura chegar. Tá certo. Conversei aqui com Luciana Iquedo, especialista em planejamento financeiro. Claro, todo começo do ano a gente tem que botar as contas na mesa, conversar com a patroa, conversar com o marido, com a namorada, conversar com os filhos, com as crianças, que elas têm que entender que aquela máquina bonitinha lá que tem no supermercado, que sai dinheiro de uma forma mágica, não é tão mágico assim, né? Então, elas têm que entender bem essa questão. Luciana, muito obrigado, grande abraço e até uma próxima, viu? Ótimo 2026 para você. Marcelo, obrigada. E obrigado você também, amigo ouvinte, chegando ao fim aqui de mais um CBN na Rede, mas você siga aí conectado, sintonizado, rapidinho, vem chegando aí Antônio Baum para apresentar o Jornal CBN Vale, segunda edição, com os principais destaques de São José dos Campos e Vale do Paraíba. Agora, pelo horário de Brasília, 4 em ponto. CBN
CBN na Rede. Informação, muito bate-papo, educação, empreendedorismo, diversão, cultura, tecnologia. Para você que gosta de estar conectado.